Meu nome é Dandara. Hoje nós vamos bater um papo com o professor Elmar Luiz Flose e com a Graziele de Camargo. Agora eu vou estar chamando eles aqui para a gente iniciar esse bate-papo aí, que hoje vai ser sobre ecofisiologia da soja aí. Oi, Grazi. Oi, Vitor. Boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Elmar. Estou enviando o convite para você e para a Grazi, para a gente iniciar o bate-papo. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje com a Grazi, com o Dr. Elmar. Ele aí que é CEO do Instituto Encia, de Passo Fundo, pesquisador, palestrante. Boa noite, Vitor. Oiê! Oi, tudo bem? Oi, gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim, tá me vendo e ouvindo. Oi, Dendinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Como que tá o tempo por aí? Eu gosto sempre de perguntar pra ti como é Ó, que tá as chuvas no Rio Grande do Sul. olha como tá meu cabelinho aqui, que isso aqui já te responde. Eu sou uma galinha Responde do que tu tava tempo, na gente. lavoura e acabou de chegar. Não, e que eu tô crespa, é porque tá chovendo muito. Oi, Ah, professor! Boa noite, boa Boa noite, professor Elmar, noite. tudo bem? tudo bem, Nandara? Tudo bem, Grazi? Tudo jóia? É muita chuva, né? Muita, Choveu mais, muita Grazi? chuva mesmo. Choveu, sábado, de tardinha e a noite toda e ontem também. Bastante chuva, assim, a estrada tá destruída. A gente tinha mais um caminhão para chegar com adubo, eu cancelei. O diesel ia chegar hoje, eu cancelei. A gente tá com enchente em Cachoeira do Sul. A nossa balsa não tá passando, Meu não tem Deus. previsão de volta. Então, todas as chuvas que dá na região norte do estado, na região do professor, na região oeste, desce tudo, né? Desce Aham. tudo para cá. E aí começa a subir o nível do rio e a balsa fica impossibilitada de O Rio, atravessar, né? Então não tem o Rio no Rio Jacuí Jacuí. começa aqui, Sim, É? do lado do aeroporto, nos fundos do aeroporto. Aliás, é olha só. Olha isso. interessante Passo Fundo, para quem não conhece, nós temos bem no alto, no topo da cidade, nós temos a catedral e na frente, como é de costume, é a praça central da cidade. E a água que corre para frente da, da catedral vai para o Rio Passo Fundo e depois vai para o Rio Uruguai. E o que corre do telhado da catedral para os fundos vai para o Rio Jacuí. Então, aquele ponto é um ponto de divisão Tiago, de duas das maiores bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. A bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Jacuí. que incrível, que incrível. E são coisas que a gente deixa passar, né? Nem dá devida atenção, talvez. É, Se não já fosse houve por até uma contar. já houve até uma proposta de um grupo aí de inclusive colocar um marco aí na frente da catedral, na praça, exatamente sobre isso. Mas não ficou no papel até agora. Mas é interessante isso. Que Que bacana. bacana. Já começamos aprendendo. É, exatamente. Ai, ai. Professor Omar, nós gostaríamos que você se apresentasse aí. Acredito que todo mundo já conhece, mas vai que tem alguém que não conhece o senhor, né? Então, resumidamente, né, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Passo Fundo em 1975, e a partir da metade do terceiro ano do curso, de agronomia, que era só de dia, era só diurno, eu comecei a fazer o curso de licenciatura em ciências. Então, eu fazia agronomia de dia, licenciatura de ciências à noite, era monitor de bioquímica e depois de fisiologia vegetal, e dava aula de química no curso pré-vestibular. E aí me formei em ciências em junho de 76. Em março de 1976 entrei como professor da universidade para lecionar na agronomia e também no curso de ciências biológicas. Depois eu fiz uma carreira administrativa, fui
2 anos chefe do departamento de solos, 2 anos chefe do departamento de fitogenia, fui 4 anos vice-diretor da faculdade, 78 a 82, fui diretor da faculdade de agronomia, de 82 a 86, depois em 87 eu fui vice-reitor administrativo pro tempore, e em 88 a 91 eu fiz o doutorado na Exalc de Piracicaba, que é da USP. Aí quando eu retornei, eu coordenei o grupo de estudo, o grupo que elaborou o primeiro projeto, o projeto do primeiro mestrado institucional da universidade, que começou em 96, em fitopatologia. Depois eu continuei também coordenando outro grupo, que até criar o curso de produção vegetal em 2000. E em 2009 me aposentei na universidade, aderi a um plano de missão voluntária, já tinha 33 anos de professor. E aí eu criei o meu instituto, o Instituto de Ciências Agronômicas, professor Romário de Souza. E aí, a partir de 2011, começamos com cursos de pós-graduação, palestras, consultorias, assessorias, e continuamos aí. Já abrimos, pelo INSIA, 41 turmas de pós-graduação. Esse final de semana eu estava lá no Paraguai, na Cidade Leste, que nós estamos com uma turma de pós-graduação na Cidade Leste. E essa semana eu lecionei a ecofisiologia e manejo das cereais de inverno. Cheguei ontem à noite. Que incrível! Eu cheguei a ficar sem fôlego. Eu acho que é a pessoa ideal, a melhor do Brasil para falar desse tema. Imagina, resumidamente, como ele diz. Menos. Nossa, é Menos. Estamos carreira, né? ainda aprendendo. Para nós é uma honra tê-lo, né? Quantos anos de bagagem, quantos anos de experiência, e ter essa humildade de vir aqui dividir conosco um pouco da sua trajetória, para nós é uma honra, professor Omar. Dia 13 de dezembro, eu completo 48 anos já de formatura da agronomia. Olha, mas é um prazer. Espero que quando nós alcancemos espero que nós, quando alcancemos 40 anos de profissão, tenhamos tanta experiência e carisma quanto do senhor. Com certeza, com certeza. A vida, vocês inclusive vão viver muito mais, né? Porque veja, hoje as pessoas vivem muito mais. Quando eu nasci em 1950, a expectativa de vida dos homens no Rio Grande do Sul era 53 anos. Veja que eu já estou com 73 anos e a expectativa de vida dos homens no Rio Grande do Sul é 74. Então, veja quantos anos eu vivi nesse período. Não, tu tem mais pelo menos uns 30 anos, professor. Pelo amor de Deus, nem fale que tu já está quase batendo a meta, né? Não, e não quero mesmo. Não tenho nenhuma pressa de sair, principalmente desse agro dinâmico e que avança com uma velocidade espantosa, né? Com tantas novidades, praticamente a cada dia que passa, né? Então, eu não posso perder esse espetáculo, né? Porque hoje está se comemorando uma data muito importante. Pela primeira vez, oficialmente no Brasil, se comemora o Dia Nacional do Plantio Direto. Olha só isso. Foi dia 23 de outubro de 1972 que um agricultor, o alemão Herbert Bartz, lá em Rolândia, no Paraná, pela primeira vez fez um plantio direto sem lavrar e sem gradear o solo. E aí ele já faleceu, e aí foi aprovado a nível nacional, né, que é esse dia comemorativo pelo Congresso Nacional, e hoje, então, estamos comemorando o primeiro dia desta, que é uma das maiores revoluções do agronegócio brasileiro, que começou lá nos anos 50, principalmente com a intensificação da mecanização agrícola, e aí depois se viu que precisava fazer correção dos solos brasileiros, de norte a sul, leste a oeste, são ácidos, elevados teores de alumínio, baixos teores de fósforo, cálcio, magnésio, assim por diante. E aí começou, nos anos 60, a Operação Tatu, aqui no Rio Grande do Sul, de correção da acidez, que nós até hoje temos que continuar permanentemente monitorando e fazendo a calagem quando necessário. Só que essa agricultura era convencional, aração profunda, grade, gobles, estouramento,
niveladora. Depois, os herbicidas dos anos 70, para a soja, por exemplo, eram de pré-plantio incorporado. Sim. Era o Sencor e o Treflan. Tinha que incorporar. Então, imagine quantas mobilizações do solo. Aí a gente sempre brinca hoje que muitas vezes o agricultor plantava soja de um lado da estrada e a soja nascia do outro lado. A erosão era terrível. A erosão é terrível. Aí, em 1970, começa esse movimento do cultivo sem lavrar, né? Que vem da Inglaterra, o conceito no tillage, não lavrar, não mexer, né? Ou também no Chile, né? Do professor Crovetto, que era o sem labrança. Só que não tinha semeador naquela época para plantar na palha. Então o pessoal ainda começou a fazer o plantio direto queimando a palha para poder fazer a implantação. Isso já era um progresso, porque não imobilizava mais o solo, evitava a erosão, a desestruturação, assim por diante. E aí, claro que depois se viu que o plantio direto, realmente, os resultados maiores vinham quando tinha cobertura de solo. Então, foi um trabalho muito grande. Para vocês terem uma ideia, em julho de 78, em plena Copa do Mundo na Argentina, mês frio e chuvoso, através de um projeto da universidade, Embrapa, Emater, nós começamos aqui a difundir o plantio direto. E eu, nessa época, eu também lecionava conservação de solo na faculdade. E aí veio um pesquisador para a Embrapa, que realmente ele devia ser mais lembrado e mais homenageado, principalmente no dia que começa, que é o Werner Winch. E ele veio com a ideia de que conservação de solo não adiantava continuar só fazendo terraço, que a cada 4, 5, 6 anos tinha que refazer os terraços e diminuir o espaçamento entre os terraços, porque a erosão continuava. Mesmo construindo os murunduns, que aí no Paraná, infelizmente, tem muitos, né? Que foi um trabalho, um gasto, uma queima de diesel, um aumento de CO2 no ar desnecessário, né? Municípios próximos, aí como dois vizinhos, Sim. por pressão ambientalista, né? Pressão de promotores e tal. E aí, então, começa essa terceira revolução, que é a busca do plantio direto. Seguindo um conselho, uma recomendação de um grande mestre da conservação de solo americano, Stalin, que em 1939 disse: se queres controlar a erosão, não coloque paredes nos solos, coloque chapéu. As paredes são os terraços, o chapéu é a palha. Então aí se começa a perseguir a questão do cultivo na palha. E depois vieram as outras revoluções, né? A genética, a vinda dos transgênicos, a adubação mais racional. Tivemos, inclusive, programas governamentais de potassagem, fosfatagem, para pagar 5 anos, fazer um investimento no solo. Aí veio as tecnologias de controle maior, mais eficiente de doença, de pragas, de plantas daninhas. Aí chegamos na 7ª revolução, que foi a agricultura de precisão, quer dizer, né? E agora, na minha opinião, estamos entrando na 8ª revolução tecnológica da agricultura moderna, que é a era do uso dos biológicos. Tudo isso de forma integrada, né? Não são caixinhas separadas, mas são processos, né, que nós estamos caminhando e fazendo que isso fez com que o Brasil, dos anos 70, de importador de alimentos, passasse a ser agora já o 4º maior exportador de alimentos para o mundo. Incrível. Elmar, eu sempre, quando vou nas propriedades e converso com alguns produtores, eles comentam assim: eu fui a pessoa que tive a primeira plantadeira de plantio direto. E eu lembro que você contou essa história pra gente, que você teve um pé ali nesse início do plantio direto, e hoje você falando da data, que hoje é comemorado o dia do plantio direto. Então, assim, toda vez que eu vejo uma plantadeira e vejo algum produtor relatando: a minha foi a primeira aqui da
da linha, do município, não tem como não lembrar de você. E outra coisa que eu tenho a pontuar é que, nossa, como mudou. Anos 70 para agora são 50 anos. Então, imagina daqui 50 anos o que não vai acontecer. E aí eu vou acrescentar mais uma historinha que eu acompanhei bem, aí já como professor, aí na região dos holandeses, na região da ABC. Então se chegou à conclusão, poxa, mas não tem como queimar a palha. Naquela época eu fiz parte de uma comissão aqui no Rio Grande do Sul e nós fizemos um projeto, né, que foi para a Assembleia Legislativa que levou à proibição da queima da palha, considerando a queima da palha um crime ambiental, como é até hoje. Mas o pessoal não conseguia lavrar, porque não conseguia plantar. As semeadoras, as primeiras semeadoras para plantio direto que vieram, elas eram enormes, que vinham da Inglaterra, Rotacaster, né, por exemplo. Enormes, que aqui os pequenos agricultores tinham trator. A maioria dos agricultores tinham trator pequeno. Não. Onde tinha declividade, não funcionava, porque era rotativa. Imagina, uma enorme semeadora e ainda tinha que ter motor para trabalhar com rotativa. Depois até surgiu uma indústria nacional aqui em Ibirubá, da metalúrgica ibirubense, mas era muito fraca, então quebrava. E até que a Fundação ABC trouxe da Holanda o Hans Pieter, e ele era um engenheiro mecânico, ele era um homem de muita experiência, e ele chegou aqui, e aí em Ponta Grossa ele pegou uma semeadora Semiato, a PS8, plantio direto soja com 8 linhas, do seu Paulo Rossato, que foi que criou a Semiato. O nome Semiato vem de semeadeiras Rossato. E o que ele fez? Colocou um disco de corte na frente e estava descoberto, estava colocado de pé o ovo do Colombo. Que aí o disco de corte faz o corte da palha e aí você pode, com disco, com botinha atrás, fazer a implantação da semente e do adubo. Isso foi uma das coisas mais revolucionárias. Então, acertadamente, o governo do Paraná, poucos anos atrás, 2 ou 3, deu a maior homenagem que é dada pelo governo, pela Assembleia Legislativa ao holandês Hans Pieter, porque realmente ele foi marcante. Ele que apoiou para que realmente esse processo desse certo, onde está então o seu Herbert, onde está o Frank Dijkstra, o holandês aqui. Aliás, eles moravam um de um lado da rodovia, o outro do outro lado da rodovia, e também o Nonô Pereira, que hoje são homenageados como os 3 grandes pioneiros deste processo tão revolucionário que é a semeadura direta na palha. Elmar, então você está querendo dizer para a gente que o plantio direto ele é uma tecnologia exclusivamente do Brasil, é brasileira, que não foi criada em outro lugar do mundo, é do Brasil para o mundo. E os outros países estão já adotando o plantio direto, se espelham no Brasil, principalmente nesses passos da tecnologia, que nem a 8ª revolução aqui, nos biológicos, né? Como que é esse espelhamento da agricultura em relação ao Brasil? Não, o plantio direto não começou no Brasil. O plantio direto começou, provavelmente as primeiras foi na Inglaterra, onde inclusive veio esse conceito do no-tillage. E quem trouxe para o Brasil foi na época a ICI, a International Chemical Industry, que ela trouxe o Gramoxone e o Reglone. O Gramoxone e o Paraquat, o Reglone, Paraquat agora é proibido, o Reglone que ainda é usado, como 2 dessecantes. E ela trouxe as máquinas também. Os primeiros cultivos direto aqui no Brasil. O que acontece é que o Brasil é o país hoje de maior área sobre plantio direto. Isso é verdade. Os números são difíceis assim, dizer quanto. Eu vi hoje, aí num evento da Associação Brasileira do Plantio Direto, falar em 40 milhões de hectares já sobre plantio direto no Brasil. Alguns falam em 35, porque, na verdade, um plantio direto verdadeiro é na palha e com abundante palhada. E, infelizmente, nós temos muitas áreas no Brasil onde é realmente feita a semeadura direta com apenas a mobilização no sulco,
mas ela não tem palhada suficiente para garantir a cobertura do solo, a supressão de planta daninha, evitar a erosão, aumentar o armazenamento de água quando chove, diminuir a evaporação quando para de chover, e também se faz pouca rotação de cultura, né? Então, veja, a maior área hoje do Brasil, vamos pegar o estado do Mato Grosso, é o plantio direto de soja e imediatamente plantio direto de milho. Sim. Né? Mas no inverno, por causa da seca, porque são 3 meses, 4 meses, esse ano estendeu, inclusive, o período da seca, praticamente quando eles vão fazer a implantação da soja, tem muita pouca palha na maioria das lavouras. Já decompôs, com aquele calorão, com as primeiras umidades, já decompõe. Então, ele precisaria ser melhor, ou seja, ainda aproveitar entre o término da cultura do milho, fazer já um consórcio, milho e braquiária, por exemplo. Porque aí a braquiária, quando o milho chega ao final do seu ciclo e vai ser colhido, a braquiária tem um sistema radicular muito profundo, e principalmente naqueles solos arenosos é mais profundo ainda, e ela consegue sobreviver um bom tempo ainda produzindo palhado. Quer dizer, aí se faz uma semeadura de soja realmente sobre uma área muito melhor, de uma disponibilidade maior de palha. Sim, então, exato. O Brasil está em primeiro lugar. A Europa tem países que, por exemplo, na Alemanha, eu vi plantio direto, na Holanda, além da Inglaterra. Mas os países latinos é muito interessante. França ainda tem um pouco, mas Portugal, Espanha, Itália, não se vê plantio direto. Há uma pressão tão grande das indústrias de máquinas que o conceito de plantio direto na palha não se estabelece. É impressionante isso. E o que eles dizem para os produtores? Você precisa mexer na terra para aquecer ela, porque eles têm frio. E, na verdade, nós temos muitas regiões da Itália, da Espanha, de Portugal, que não tem neve. Portanto, isso não seria necessário. Como a gente sabe que os americanos passam uma grade, né, uma grade aradora, às vezes até, porque se ficar aquela enorme palhada de milho, por exemplo, sob a neve, até esse solo aquecer, às vezes eles perdem, porque a janela de semeadura é muito curta. Então, eles dão uma mexida no solo com esse objetivo. E a mesma coisa você vê em muitas regiões do Canadá. Mas se bem que, por exemplo, a região de Winnipeg, eles procuram lá fazer um plantio direto. São um dos países, uma das regiões onde se deu essa grande importância ao plantio em áreas com palhada protegida. Incrível, professor. Professor, andando aqui nas propriedades que eu acompanho, eu estive observando, você citou aí do plantio sobre a palha e não da rotação de cultura. O que deveria ser o modelo ideal do plantio direto? Porque eu pude observar em algumas análises de penetrometria, que é a análise de resistência do solo, né, que eu uso o penetrômetro, que tem uma certa resistência muito grande na camada de 10 a 40 centímetros, quando você faz a avaliação até os 60 centímetros de profundidade do solo. Nessa camada de 40 a 30, perdão, de 10 a 30, 40 centímetros de profundidade, é possível observar que tem áreas que fazem esse plantio direto sobre a palha, que é só o soja e milho, que pode chegar acima de 2.000 QPA, 3, tem lugares até quase 4. Então, locais bem compactados somente nessa zona. Passou dos 40 centímetros de profundidade, já volta a ser bem descompactado. O que a gente poderia fazer para reverter isso? Qual que seria o modelo ideal de se fazer um plantio direto para eu não ter esse tipo de situação? Bom, Dandara, esse é um processo agora de manejo que talvez mais se fala, né? Sim. Que é a melhoria do perfil de enraizamento. Então, com essa genética espetacular que nós temos, eu sempre brinco, e a Grazi esteve numa palestra minha há pouco tempo em Candelária,
e eu falei isso, os cultivares que nós temos hoje, de milho, de soja, vamos pegar as duas principais culturas, são uma verdadeira Ferrari, né, de alto potencial. E a expressão desse potencial médio em milho e soja, ele é 1/3. Nós estamos a nível de produtor obtendo 1/3 desse potencial. 2/3 nós estamos perdendo, por várias razões. E uma delas é que esses cultivares modernos de soja e milho são de estatura mais baixa. Isso é bom, porque aí eles não acamam, então a probabilidade de acamamento é menor, e são mais responsivos à adubação. Então, tu pode aumentar a dose de nutriente e, consequentemente, garantir um rendimento maior. E, em segundo lugar, eles têm um sistema radicular mais superficial. Então, até poucos anos atrás, ninguém falava, ninguém discutia práticas de manejo visando aumentar o enraizamento das culturas. Porque aqueles cultivares de alta estatura e de ciclo curto, de ciclo longo, eles tinham um sistema radicular mais profundo. Consequentemente, quando parava de chover, a planta ia murchar, ia mostrar murcha, com 18 dias, 21 dias sem chuva. Com esses cultivares de estatura baixa e de precoce, o sistema radicular é muito mais superficial. Ele praticamente está concentrado 80% da raiz hoje na camada de 0 a 10. E aí, qualquer veranicozinho, 9 dias sem chuva, dependendo da temperatura, 10 ou 11, as plantas estão com murcha, porque a raiz não alcança mais água. Então, é por isso que nós temos que melhorar esse perfil, quer dizer, melhorar a profundidade para que a raiz se aprofunda. E aí nós temos várias maneiras de fazer isso. Começando com o uso de sementes de vigor, porque aí elas germinam mais rapidamente, uma plântula vigorosa, ela tende a enraizar mais. Fazer um plantio com qualidade, uma semeadura com qualidade, quer dizer, não plantar em solo muito seco, não plantar em solo muito úmido. Fazer a eliminação dos impedimentos físicos, a compactação, que é exatamente esse diagnóstico comum que você fez aí, né? Que hoje nós temos um penetrômetro, nós não tínhamos esse instrumento. Eu, quando comecei minha vida profissional na universidade com o professor e continuei trabalhando com o professor de química no cursinho, e eu fazia supervisão para o Banco do Brasil de projeto. O que eu levava para quando ia numa propriedade para saber se estava compactado? Um espeto. Mas de tanto você treinar numa terra descompactada e treina na estrada e aquela parte dura, daí um pouco tu treina a mão, né? Então chegava ali, fazia, olha, isso aqui está compactado. Isso aqui está bom. Não entre com subsolador, porque se está descompactado, entrar com escarificador subsolador, dá um prejuízo maior do que não passar nesse caso, né? Hoje não, nós temos um equipamento que você pode fazer isso, modernos, digitalizados, né? Inclusive, deixa gravado, mostra exatamente em que profundidade está. Então, nós temos que eliminar esse impedimento físico. E aí, assim, o que nós hoje trabalhamos, que é baseado aí ao longo dos últimos anos, dos diversos trabalhos que foram feitos. Você vai lá, faz a penetrometria. Se a resistência à penetração, o índice de Cone, for menor que 2,5 ou 4 megapascal, ou 1000 pascais, você usa culturas de cobertura. Elas são suficientes para descompactar. De preferência, um consórcio, um multicultivo. Por exemplo, na região fria, aí, uma aveia preta ou um centeio, ervilhacas, as duas, a ervilhaca comum, a ervilhaca milosa ou a ervilha forrageira e o nabo forrageiro. Aí você tem 3 sistemas radiculares, um fasciculado e um outro de raiz pivotante, que vai penetrar mais profundamente no solo, cria aí um bioporo, porque essas raízes elas vão morrer, elas vão ser atacadas por micro-organismos, e a gente depois observa que o cultivo da soja em sucessão,
a raiz da soja procura preferencialmente esse biopar. Agora, se a resistência à penetração é maior que 2,5 ou 3, e às vezes se encontra 4, 4,5, aí a cultura de cobertura sozinha não resolve. Então, o que a gente faz? Por exemplo, o que eu fiz na minha propriedade esse ano? Ela tinha compactação por causa dos caminhos, 12, 13 anos de experimento, então, estacionamento e tal. Eu tinha que uniformizar a área. Colhi a soja, implantei um consórcio, um multicultivo desse, com aveia preta, com nabo, com as duas ervilhacas. Quando elas estavam, a ervilhaca começando a florescer já, desculpe, o nabo, aí eu também fiz uma análise de solo, aí precisava de reposição, 2 toneladas de calcário, foi aplicado o calcário, e aí eu coloquei um subsolador a 40 centímetros. Quer dizer, com o solo coberto, protegido, deu 470 milímetros no mês de setembro, não tem uma erosão. Agora, até hoje agora está garoando aqui, mas até hoje de manhã já deu mais 320 milímetros já em outubro. Não tem erosão nessa área. E aí o que acontece? Claro, na linha ali destrói um pouco, né? O nabo que estava florescendo, que tinha que até domar ele quebrou, né? Porque ele é crocante, passando, porque atrás do equipamento tem um rolo, né? Eu usei o Teros da GTS, e aí a aveia e a ervilhaca veio embora. Aí, há 14 dias atrás, agora eu dessequei, sábado foi feita a segunda, agora, para esperar em uma semana se me permitir plantar. Toda essa chuvarada não correu uma água. Então, aí você combina sempre o biológico, as coberturas, com o químico, mas com o mecânico. Mas eu posso, inclusive, acrescentar uma outra coisa. Se a área não precisa de calcário, já está o pH 6, o alumínio neutralizado, camada de 0 a 20. Mas eu quero melhorar quimicamente também em profundidade até 40. Aí usar a gessagem. Também deixar a cobertura crescer, e aí você aplica o gesso, né? E aí o sulfato carrega o cálcio em profundidade, acaba diminuindo a disponibilidade do alumínio e aumentando a disponibilidade de cálcio, que é o maior amigo de raiz, enquanto que o alumínio é o maior limitante. Então, veja, eu falei de processo químico, eu falei de processo biológico, as culturas de cobertura, e de processo mecânico. E aí você vai construindo. Em 3 anos fazendo isso, você vai construir. Então, vamos pegar essa área aí do Paraná. Isso é uma parcela que eu cuidava ali nos dias de campo da Cevale Palotina. Né? A gente colocava isso aí exatamente. Aquele agricultor que planta soja e não faz milhos a segunda safra, e aí fica a área abandonada. Não faz nada. Fica aquele pousio, só que um pousio coberto de planta daninha. Aí você tem a buva, você tem o capim amargoso, você tem trapoeraba, você tem poaia. E aí, nossa, quanto você gasta hoje de herbicida para controlar essas plantas daninhas problema? Ou aquele que plantava soja, já colocava o milho, mas depois ainda abandonava. E são regiões onde tem umidade, não tem chuva, que ele poderia ainda, num período de 60 dias, dependendo da região, 75 dias, ter uma cultura de cobertura. E não se esqueça, o melhor herbicida que existe é uma palhada abundante. Olha, tem palha abundante aí, como não tem buva. Onde é que tem a buva? A buva vem nas áreas descobertas. Sim. E hoje, quanto custa a aplicação de herbicida para deixar em condições de plantar soja de novo? E quanto custa você colocar uma semente de boa qualidade num consórcio desse? Que ainda cobre o solo, libera exudato para os biológicos, afinal estamos entrando no biológico, estamos colocando. Mas não podemos esquecer, esses biológicos que nós estamos colocando, aumentando o prednisóbio, azospirillum, pseudomonas, bacilos, além daqueles que são para supressão de patógenos ou de pragas, eles são aeróbios.
Em solo compactado, ele não sobrevive. Aí eu faço um ano, poxa, mas cadê meus micro-organismos? Não, eles morreram. E se eles vivem de exudato de planta viva? Quem gosta de palha são os patógenos necrotróficos. Esse vive da degradação de palha morta para obter energia. Todos esses outros micro-organismos, eles precisam de açúcares, de aminoácidos, de vitaminas, de substâncias enxofradas, de exudato de planta viva. Queres aumentar a população de patógeno promotor, tu tem que ter permanentemente planta viva. Quando tem a cultura econômica, a soja, o milho, sai dali o exudato. Mas quando tu colhe, tu já tem que ter outra. Então, seguir o princípio conservacionista: colher, semear e colher. Então, são várias práticas que nós temos para ir construindo ao longo de 3 anos, e esse é o ideal. Você ter, depois de 3 anos, um solo que tenha descompactado até os 40 centímetros, que tenha o alumínio neutralizado até 40 centímetros, tenha teores altos de cálcio, magnésio, né, em profundidade, e, portanto, as raízes se aprofundam, aumenta a superfície de contato da raiz com o solo e aumenta a eficiência de absorção. E reduz tremendamente as perdas em veranicos, porque uma raiz a 40 centímetros, ela puxando água de lá ainda, precisa muitos dias. Realmente são essas estiagem grande, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, infelizmente, nos 2 últimos anos, né, Graça? Sim. Foi terrível nos últimos 2 anos aí. E o Paraná, já essa última safra já não foi tão grande, mas a outra, bom, uma estiagem de 40, 60, 70 dias fechou, bom, aí não tem mais o que fazer, né? Exato. A Grazi que tem uma experiência bacana aí com as plantas de cobertura, né, Grazi? Sim, sim, mas é bem como o professor falou. Eu tive a consciência dessa necessidade, né, de mudança, de melhoramento, e a gente vem construindo um ambiente melhor. A gente vem trabalhando. Eu ainda não trabalhei com a ervilhaca, mas eu já anotei aqui. O ano que vem eu vou fazer esse manejo que o professor falou. Vou mandar a foto, vou mandar vídeo, e com certeza a gente vai melhorar cada vez mais, né? Porque eu acho que primeiro a gente tem que ter realmente essa consciência e buscar esse conhecimento que o professor está passando hoje. É isso aí. Professor Omar, uma das maiores. Graças, você tem terras baixas ali, né? Algumas, né? Muitas, todas. Todas são bem baixas. Aí tem 2 culturas de cobertura que parece que foram feitas para a várzea, que é esse azevém tetraploide, porque, por exemplo, a aveia em áreas muito úmidas ela não vem, nem centeio e tal. E aí a leguminosa não seria a ervilhaca da Graça, seria esse trevo persa. É uma coisa impressionante como ele se adapta nessa condição. Azevém tetraploide, que é um azevém que foi introduzido pela estanzuela uruguaia, essa grande estação experimental, a mais antiga da América, da Nova Zelândia e Austrália, aquela região, e hoje a semente vem de lá. Ele tem um sistema radicular mais profundo, ele ajuda a descompactar, a estruturar esse solo pesado, que são as terras baixas, né? E se adapta ao encharcamento, tolera melhor o encharcamento. E o trevo persa é realmente, de todas as leguminosas que eu conheço, a que melhor se adapta a essa situação. É um show. Que bacana. Porque a gente, assim, professora, a gente já teve alguns experimentos, né? Lavoura somente de azevém, não sei qual é, mas é aquele que a gente planta para pastagem. É o comum. O azevém comum, lavoura somente de aveia ucraniana, lavoura somente de aveia preta, lavoura somente de aveia branca. Esse ano a gente teve uma lavoura somente de nabo. E a gente vem testando. Quando a gente vai fazer o plantio, claro, não no ano como esse de El Ninho, né? Vamos falar no ano normal que a gente vinha vindo. A gente percebia que na plantadeira, quando a plantadeira passava, que estava tudo dessecadinho, tudo pronto, aonde tinha o azevém, saía poeira. Tipo, não ficava umidade. E a gente entendia que seria a pior palhada, né? Naquela situação, talvez seria a pior palhada. O azevém comum é a pior palhada. Primeiro, ele produz, de todas essas gramíneas, a que produz menos biomassa parte aérea, e também tem um sistema radicular menos desenvolvido. Então, as 2 culturas assim, de inverno, que tem um sistema radicular mais agressivo, mais profundo, e tem uma parte aérea boa,
É aveia preta ou aveia ucraniana. A ucraniana é espetacular. Talvez das aveias de cobertura hoje é a melhor de todas, né? Ou centeio. Ou centeio. E nas terras baixas, aí ia entrando paulatinamente com esse azevém tetraploide. Agora, Grazi, sempre é bom consorciar. A consorciação tem vantagem. Aí você pega 3 espécies com sistema radicular diferente, uma fasciculada, que é as raízes, aquela cabeleira que vai penetrando nos microporos, nos capilares, e você tem aquela de raiz pivotante, como a ervilhaca, a ervilha, o trevo e o nabo. Outra, quando você consorcia, além de aumentar a biomassa, porque isso nós já aprendemos há mais de 50 anos atrás, quando eu era estudante, o professor de pastagem já mostrava. A melhor pastagem é quando você consorcia 2 ou 3 espécies. Tu tira muito mais pasto por hectare, tu tira mais quilo de boi, tu tira mais leite por hectare, do que plantar 1/3 de uma forrageira, outro terço de outra e outro terço de outra. Pega as 3 e faz 100% da área consorciada. E na casa das coberturas, isto vale. Isso vale. E a outra, para manter os micro-organismos, que, repito, eles só vivem de exudatos de planta viva, tu tem que ter diversidade. Porque, por exemplo, fungo gosta mais de açúcar, que vem das gramíneas. As bactérias gostam mais de substâncias nitrogenadas. Então, aminoácidos, bases nitrogenadas, etc. E nós temos alguns que também precisam de substâncias com enxofre. Então, quando você tem um consórcio, tu alimenta praticamente um conjunto de micro-organismos. Quando tu coloca só uma cultura, você limita a multiplicação daqueles micro-organismos benéficos que eu quero, que gostam daquele exudato, daquele alimento. Que legal. Bom saber. Incrível. Mas você tocou aí, né? Só vamos falar de ecofisiologia. Estamos falando do eco, estamos falando do ambiente só. Então, Do era ambiente isso que eu ia clima. perguntar, professor. Esse termo ecofisiologia significa o quê? Tem fatores? Como funciona isso para ter uma produção maior ou, sei lá, seria Muito o que é o termo? Explica para mim, porque eu não legal. sei. Muito legal. Tu sabes que eu faço tanta palestra para produtor e o pessoal me dá retorno quando eles mandam um convite que vem o professor Elmar falar sobre ecofisiologia do rendimento da soja. E muitos seguidores dizem, não, esse professor deve ser esses ecologista fanático, ambientalista, eu nem vou lá. E acho que a gente vai falar de questões ambientais e tal. Mas é o seguinte, todo o desenvolvimento de uma planta, desde o nascimento dela, a emergência, o crescimento de raiz, o crescimento da parte aérea, os mecanismos fisiológicos de absorção de água, de absorção de nutrientes, o transporte de nutrientes da raiz para a folha, a atividade fotossintética da fábrica, são processos fisiológicos. Mas eles são dependentes de fatores ambientais. Então, a ecofisiologia quer dizer isso. A fisiologia, o funcionamento, os processos fisiológicos, e a eco vem da influência dos fatores ambientais, da influência da disponibilidade de água, de nutrientes, temperatura, luminosidade, umidade relativa do ar e assim por diante. E por isso se consagrou esse termo. Não falar de fisiologia da produção, mas da ecofisiologia, porque obrigatoriamente eu preciso correlacionar com as condições de solo e com as condições ambientais que são necessárias. A diferença é que o ambiental eu não mexo nele, não depende de nós. O solo, eu faço o solo que eu quero. Se eu quero destruir um solo, compactar um solo, deixar ele improdutivo, é muito fácil. É andar com máquina desordenadamente, grade, um grande compactador, deixar o gado na integração lavoura-pecuária até ele comer a última folhinha verde e aí plantar tudo, isso aí depende de você, você faz isso. Agora, se eu quero um solo em condições produtivas, ou seja, descompactado, com uma abundante palhada para proteger, aumentando a matéria orgânica, aumentando o micro-organismo, portanto, melhorando física, química e biologicamente. Bom, isso é mais difícil. Isso é um processo mais difícil. Então,
quando nós preparamos o solo, preparamos a cama para receber a semente, a partir daí começam realmente os processos fisiológicos de uma emergência rápida e uniforme para obter, porque quanto mais uniforme for a emergência, melhor. E Sim. quanto mais rápida for a emergência, as plântulas são mais vigorosas. Elas toleram mais os estresses ambientais, toleram mais os estresses bióticos. Por exemplo, a morte súbita de plantas por fitóftora, ela é muito menor em plantas com vigor do que de baixo vigor. Tá? E aí, uma plântula que enraiza mais, porque é mais vigorosa, ela acaba também ramificando mais cedo. Então, aumenta o número de nós por planta, como em cada nó eu quero vagens, eu estou falando do principal componente de rendimento. Então, escolher o cultivar adequado, diversificar cultivares para não arriscar todos. Ah, professor, mas eu plantei 3 cultivares. Quais são? Os 3 são super precoces. Não adiantou. Porque os 3 vão florescer na mesma época, os 3 vão transformar flor em vagem na mesma época, que é a fase mais sensível da vida da soja, mais sensível aos estresses. Ela vai estar madura na mesma época. Não. Você tem que escolher 3 cultivares de ciclo diferente para você dividir o risco e não ter 100% da lavoura no mesmo estádio. Porque aí eu tenho um azar de dar 14 dias sem chuva. O ano está maravilhoso, mas deu um veranico. Estamos sob El Niño. Está chovendo demais até, porque é um El Niño forte. Hoje eu estava olhando, tem pontos do Oceano Pacífico ali sobre o Equador, o Ninho 3-4, que segundo o conhecimento atual é o que mais relaciona com o clima aqui no sul, a temperatura está em torno de 3,8 graus acima da média. Isso é um El Niño dos mais fortes que nós tivemos. Só exemplar com 1998, 1982, que foram realmente anos assim. E aí vão para trás, aí 41, quando toda a tua região aí de Cachoeira, tudo também estava inundado, porque em 2 meses choveu 870 milímetros, né? Que provavelmente foi a maior enchente dessa região. Ou em Porto Alegre, como o INPE mostrou, em 1870, teve provavelmente a maior enchente no Guaíba, mais subiu em Porto Alegre. Mas, professor, a gente está com 90 dias, 80 dias por aí, que está chovendo muito desde que deu a enchente ainda, né, do Vale do Taquari. A gente já passou de 1.000 milímetros. 1.000 milímetros. milímetros, tá? Assim, ó, eu tô apavorada, porque aí é qualquer chuvinha de 20, 30 milímetros encharca tudo, porque o E solo porque já não está tem saturado. onde filtrar, né? Não tem É, mais onde filtrar, o solo está encharcado. Capaz de ser essa a maior enchente, né? Daqui a pouco, né? Pode ser. Mas assim, ó, voltando de novo, o que eu queria dizer assim, estamos sob El Niño, mas isso não quer dizer que daqui a pouco, em janeiro, na hora mais decisiva de formação do componente de rendimento, que é a flor se converter em vagem, me dá 14 dias sem chuva, 3 semanas sem chuva, né? Porque o clima é assim, é instável, é incerto e não sabido. Então, é muito importante ter um sistema reticular profundo, bem desenvolvido. Quanto maior a superfície de raiz em contato com o solo, maior a eficiência da absorção de água, de nutrientes. Né? Então, cultivares os melhores, diversificado, sementes de vigor, porque isso é importante para dar essa emergência rápida e uniforme, uma planta mais vigorosa, dar uma arrancada melhor. Uma nutrição adequada. O que é nutrição adequada? Eu faço a estimativa da necessidade de nutrientes em função da produtividade esperada. Então, nós estamos assim, nós estamos preocupados, como é que nós vamos plantar a soja, né? Porque não para de chover, não dá para dessecar, os agricultores aqui não conseguem colher o trigo está apodrecendo na lavoura, literalmente apodrecendo na lavoura. Né? Ontem eu vinha lá do Paraguai e a quantidade de máquinas nas lavouras aí colhendo, bom, hoje já em muitas regiões já chovendo, amanhã vai estar chovendo, quarta, tem previsão, não se colhe, tudo vai atrasando. Agora eu quero dizer uma coisa, eu nunca vi nós perder uma safra de soja em ano chuvoso. Nós só perdemos aqui no Rio Grande do Sul
soja no sul do Paraná, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, por falta de chuva. Claro que no Sim. Mato Grosso, dependendo do ano, dá aquele sojal maravilhoso, eles não conseguem colher porque chove demais. E eu já vi isso, de assim plantarem direto milho, porque já que o soja apodreceu, pelo menos colocar o milho na época certa, né? Não compensa Então lá tem. máquina. Agora aqui para nós no sul, nós vamos ter uma grande safra. Vale a pena investir em tecnologia. Fazer a melhor tecnologia. Para que aquelas plantas emergidas tenham a melhor condição de desenvolver. E, Elmar, nessas condições de muita umidade, o que o produtor tem que se atentar? Por exemplo, fitófora, qual que a doença mais tem? Como eu posso me prevenir da melhor maneira? Você falou ali da 8ª revolução, que é dos biológicos. Que biológico eu uso? O que eu tenho, assim, qual que é um ponto-chave indispensável? Bom, um dos problemas do excesso de água é o encharcamento, ou seja, ele é tão ruim quanto um solo compactado. Sim. Porque a água expulsa o oxigênio. E aí as raízes da planta ficam num ambiente anaeróbio. E a raiz não quer isso. A raiz ela é heterotrófica, ela obtém a energia para crescer, para ter energia para absorção de água e nutrientes, a partir dos açúcares, principalmente a sacarose, que a parte aérea manda para a raiz. Então, em condições anaeróbias, a raiz tem uma produção de energia muito ineficiente, absorve menos nutrientes e já começa a dar atraso. E esses micro-organismos benéficos, eles também não são anaeróbios, que anaeróbias são os patógenos. Então, normalmente, nessas condições adversas, de solo compactado, solo encharcado, aumenta a fitófora, a macrofomina, né? E depois a macrofomina mais tarde que vai se manifestar. Então, isso é ruim. Então, o agricultor, claro, está desesperado, porque se der uma mínima condição, ele quer plantar, mas é bom sempre esperar um pouquinho. Não é bom plantar com solo muito úmido. Além da compactação, não funciona. Não funciona. Tu tem problema, aumento enorme. Embucha a plantadeira, a palhada, aquela grandona que tava ali, ela vai embugando aquele troço na frente. Quando tu olha para trás, tem um monte desse tamanho assim. Não cai semente, fica falha, atola e para 2 tratores e tem que puxar. Não, só dá lambança na lavoura, professor. Realmente não funciona. Então tem que ter paciência, tem que ter paciência. O nosso calendário começou dia 1º de outubro, nós já estamos hoje dia 23 de outubro, não consegui plantar nada. Calma, nós estamos em plena época, da melhor época para plantio de soja. Estamos na melhor. Para nós no sul, o melhor mês é novembro mesmo, né? Novembro. Aqui para nós o melhor é novembro. E a maioria das áreas, quando as condições permitem, quando chega aí 20, 27, fica só a área onde tinha trigo, né? Que fica mais para trás. Sim. Então, tudo bem, quando as condições permitem, vamos colocar um pouco do material mais cedo, vamos eu posso fazer lá no fim de novembro uma parte, e tenta colocar, por exemplo, a partir, sim, da semana que vem, da última semana de outubro até a última semana de novembro, pela minha experiência, essa é a melhor. É onde nós temos a melhor expressão do rendimento da maioria dos cultivares, especialmente dos cultivares de alto rendimento. E o Paraná, sim, o Paraná planta um pouquinho antes, sim, não pensando na soja, pensando no milho safrinha. E aí se precipitam demais. Não, e aí planta na poeira, se planta muito no pó. Não choveu ainda e a máquina solta. E aí tem um trabalho interessante, você deve conhecer, Dandara, o professor Bagatelli, Ricardo Bagatelli. Eu ouvi falar assim. Está ali em Foz do Iguaçu. Ele atende muito aí o Paraguai. Ele fez uma revolução com a produção de sementes no Paraguai. Ele fez o mestrado em sementes em Pelotas e terminou agora há pouco tempo o doutorado. E ele publicou recentemente um trabalho muito interessante. Você pegar uma semente, por exemplo, com 80 de vigor e colocar na poeira, plantar no pó, em questão de 7 dias, o vigor cai lá para 55, 57. É como se a semente, como se estivesse plantando semente de deteriorada. Tem qualidade.
Bom, Nossa. mas segura isso, segura. O emocional fala mais forte que o racional. E Não, é que é briga assim, ó, entre irmãos, professor. O, briga entre o, o, irmãos, um quer e plantar, outro não quer. lá Briga em de pai e casa tá filho. assim. o O vizinho pai quer começou, plantar e o filho quer segurar. o Então vizinho tem. começou. É, Aí tem que é, plantar. é. É, Não, e às não, e vezes é você bem faz assim, de mas é que assim, propósito, ó, né? o produtor rural tá preocupado em fazer. Ele não tá preocupado em ser equilibrado e ter uma gestão. Só que nessa bagunça toda, semana passada, eu acho que na outra live eu já tinha comentado. Eu tive que ouvir meu pai, tá? Meu pai tem uma experiência também bastante grande em roça, né? Aprendi muita coisa com ele também. Que ele disse: Deus sabe o que faz, filha. Então vamos esperar. Porque já pensou se a gente planta e não nasce? Né? Porque as lavouras têm, na coxilha, no alto da coxilha tem vertente, tem olho de boi, então tá muito complexo, assim, tipo, tá terrível de fazer. Aí eu disse, tá, pai, mas assim, meu coração vai aguentar até início de novembro. Depois disso eu surto se eu não plantar, porque eu não vejo a hora de plantar, eu tô ansiosa, eu tô precisando trabalhar. Careful, careful, diria o americano. Careful. Cuidado, cuidado. Não, não, É, agora é eu vou melhor. esperar, vou Agora, aguardar. quando der condição, tem que estar tudo preparado. Deu condição esse ano? Ah, se puder trabalhar 24 horas, meta 24 horas. Bota a equipe Não, aí, vocês vão ver, não nós vamos perca. trabalhar 72. É, então tem isso aí. Bom, aí veja, nutrir adequadamente. O que é nutrir adequadamente? Eu estipulo, e aí que eu entrei, desviei um pouco, eu esse ano posso fazer um cálculo de um rendimento maior do que nos últimos 2 anos, pelas condições climáticas. Então, eu vou colher, ó, na média aqui, histórica, tá, eu vou colher 4 toneladas, para dar exemplo. Então, calcula a necessidade de nutrientes extraídos pela planta e exportados pelo grão para 4 toneladas. Aí o óleo, a análise de solo, sempre atualizada, quanto tem no solo. E o que é uma adubação racional? É a diferença, a necessidade da cultura para aquele nível de produtividade e o que tem no solo. Então, os últimos 3 anos eu investi, né, em coberturas, fiz calagem, fiz gessagem, adubação. Eu estou com nível de nutrientes muito alto, por exemplo, alto, muito alto. Eu posso fazer uma adubação de fósforo, de potássio, por exemplo, baseado só na exportação. Mas se o meu teor é médio, é baixo, é muito baixo, eu tenho que comprar mais fertilizante, porque aí eu tenho que fazer uma adubação em função da extração. Então, essa é uma outra vantagem de ir construindo um solo para melhorar um perfil. Eu, ao longo dos anos, eu aumento a matéria orgânica, que retém água, que aumenta a CTC, segura o potássio para evitar a lixiviação, segura o cálcio, segura o magnésio, tudo isso é benéfico. Alumínio neutralizado, pH próximo de 6, e aí eu estou criando as melhores condições. Tá? Aí depois, nós temos tecnologias para ajudar a planta a ramificar mais. Por que a ramificação hoje é importante? Muitos ainda dizem, isso aí é bobagem, porque não sei o quê. Porque até a nossa estiagem, grande estiagem, de 2004, 2005, os agricultores do todo o sul do Brasil, eles preferiam cultivares de hábito determinado. Aquele que aí no Paraná dizem, da vagem só no pavio, né? Não ramifica. Os agricultores gostavam dele porque ele tinha uma maturação uniforme, ele tinha uma inserção de vagem mais alta, então não precisava colher tão baixo, porque as vagens estavam acima. Só que quando deu aquela estiagem, o que aconteceu? Aqueles agricultores que tinham cultivar de hábito indeterminado, que cresce, floresce, eles viram que dividiu o risco, eles produziram mais. Então, digamos, colheu mal, deu 14, determinado. No indeterminado, colheu 21, 22. Né? Parece pouco, mas eram 7 sacos, 10 sacos, que ele podia fazer mais. E hoje, a maioria dos agricultores escolhem preferencialmente os de hábito indeterminado. E esses materiais de hábito determinado, eles têm maior capacidade de ramificação. E o ideal é assim, ó, que a primeira ramificação saia do nó cotiledonar. Caiu
o cotilédone e já sai uma primeira ramificação. Esse vai ser a ramificação no maior número de nós, o maior número de vagens da ramificação. Talvez 2 ramificações no primeiro nó de par de folhas e mais uns 2 no primeiro. Depois, não adianta mais ramificar, porque a ramificação depois desse estágio, ela já vai crescer na sombra das outras e ele não contribui para o rendimento. Inclusive, o primeiro raminho seco que a gente encontra. Então, a planta desvia a fotoassimilado para criar um ramo e o ramo não contribui para o rendimento. Então, com essa ramificação, nós criamos uma planta mais arbustiva, que aumenta a eficiência da utilização da luz, facilita a penetração de fungicidas e herbicidas para o terço inferior da planta, porque para mim aumentar o rendimento, aonde que hoje eu tenho espaço, onde é que eu tenho nó sem vagem? Não é no ápice em cima tem vagem, no meio é exatamente na base. E para ter vagens nos nós do baixeiro, eu tenho que manter folha verde e sadia. Onde não tem folha verde, não tem formação de grão. Porque até 80% do fotoassimilado que vai encher o grão é produzido pelo seu trifólio. Então, se eu perdi o trifólio, porque ele ficou na sombra, entrou em CNC muito cedo, porque faltou nutriente, a planta teve que pegar os nutrientes móveis e redistribuir da folha velha para a folha nova, bom, aquela folha entra em CNC. Ou porque eu não consegui controlar praga e nem doença lá embaixo. E ela, então, provoca essa senescência foliar. E outra fase crítica, que eu já disse, é quando a flor se converte em vagem. Porque a soja, ela produz uma quantidade de flor muito grande. Se tiver paciência de quando tiver a planta de soja, diferentes variedades de plena floração, pegar um banquinho e contar todas as flores de uma planta e imaginar que cada flor dá uma vagem e coloca aí uma média de 2,5, 2,6, 2,7 grão por vagem, você chega a 300 sacos de soja de estimativa. E isso não acontece, porque é normal o abortamento. Mas o excesso de abortamento, vagem no chão é prejuízo. Então, hoje, a gente sabe que o pegamento de vagem ele é fortemente controlado pelo ambiente. Então, fatores de estresse, por exemplo, dias nublados nessa fase, longos dias nublados, 9, 10 dias, garoa e chuva e não tem sol. A folha não faz fotossíntese e não manda aquele mínimo de açúcar que precisa para o óvulo se desenvolver. Se não tiver aquele açúcar, ela aborta. É o momento que a planta precisa mais cálcio e boro, porque o cálcio e boro é o cimento daquele nozinho para que ele não caia pelo seu próprio peso, que ele fique fixado na planta. Isso modifica os hormônios. Para que haja pegamento de vagem, a concentração de citocininas produzida pela raiz tem que ser maior que a quantidade de etileno produzido pela folha ou de ácido abscísico produzido pela raiz. Então, sob condição de estresse, a raiz para de produzir citocinina e produz o ácido abscísico, que vai para a parte aérea, e o nome já diz, ele provoca a abscisão. E o etileno, sob qualquer condição de estresse, rapidamente, em questão de 96 horas, ele é produzido a partir de um aminoácido. E qual é a função deles? Derrubar a folha, derrubar a flor e derrubar a vagem. E aí minha lavoura estava linda até esse momento, verde, boa folhagem, sadia. E aí, infelizmente, nesses 14 a 3 semanas, que é a fase mais importante de conversão de flor em vagem, eu acabo tendo um abortamento ali por P. Então, nós temos hoje tecnologia de manejo para isso, né, de uso preventivo, né, junto com fungicida, de produtos bioestimulantes ou bioativadores, ou produtos hormonais, ou um bom extrato de alga, que aí ele protege pelos próximos 14 dias, talvez até 3 semanas. Professor, então o etileno para a soja é como se fosse o nosso cortisol? É como se fosse a nossa adrenalina. Como se fosse a nossa adrenalina. Entendi. Veja, quando você está sob estresse, em vez de você produzir a endorfina, a serotonina, a dopamina, os hormônios do bem-estar, você produz a adrenalina. A adrenalina joga a
ácido clorídrico no estômago. Por isso tu acorda às 3h30, 4, com aquela acidez, que um pouco faz gastrite, um pouco faz úlcera, e se não cuidar, faz câncer de estômago. A mesma coisa, uma vaca leiteira. Se eu antes da ordenha eu correr com ela, uma meia hora para cá e para lá, a adrenalina sobe e ela não libera oxitocina. Ela não vai dar leite. Mamãe nervosa, alta adrenalina, não tem oxitocina, não tem leite para o neném. Então, o etileno e o ácido abscísico estão para as plantas como a adrenalina. São os hormônios do estresse. E esses hormônios bons, a endorfina, serotonina, dopamina, são nas plantas a gibberelina, a auxina e a citocinina. Que legal essa explicação. Eu que não A entendo nada de citocinina é soja. produzida na raiz, a água leva para cima, a auxina é principalmente produzida no limbo da folha e a gibberelina é produzida principalmente no caule ou no colmo do milho e nas células, de maneira geral. Perfeito. Então, esse termo eco é como se fosse vários fatores. São os vários fatores ambientais, desde os fatores de solo, a química de solo, a física de solo, a biologia de solo, e os fatores climáticos, insolação, temperatura, umidade relativa do ar, CO2. Quanto mais CO2 no ar, melhor, né? É melhor. Por exemplo, no meu livro de soja, aí eu cito, inclusive, esse trabalho que o americano fez, e ele tentou explicar o aumento da produtividade da soja desde 1982. E ele mostrou uma correlação direta. Na medida que aumentou o CO2, que todo mundo está preocupado, o rendimento da soja aumentou. E agora, eu li hoje de tarde um trabalho em trigo, que vai estar no meu próximo livro, está chegando, Ecofisiologia e Manejo de Cereais de Inverno, e também mostrou isso aí. Vejam, quem produz flor, hortaliças em estufas perfeitas e tal, um dos insumos que está lá dentro são aqueles tubos de CO2, né? CO2 é o principal insumo da fotossíntese. Veja, em média, 50% do peso seco da biomassa é carbono. Vem da onde? De CO2. Para produzir 1 quilo de carbono orgânico, precisa 13,67 kg de gás carbônico. Professor, tem uma pergunta do Ednei Camargo. Ele está perguntando: posso adicionar citocinina no início da floração? Sim, sim. A indicação é R1 para cultivares de hábito determinado e R2, porque ele é desuniforme, R2, iniciando o R3. Andou na lavoura, começou a ver os primeiros legumes, primeiras vagens, esse é o momento. Ele tem, se aplicar um produto só hormonal, ele tem um efeito por uns 15 dias. Se você usar extrato de alga, os teores de hormônios são menores, né? A concentração é menor, só que daí ele tem aminoácidos precursores. E o precursor da citocinina é o aminoácido arginina. Então, aí há um processo também de conversão dessa arginina em citocinina. Ali em cima também tinha uma pergunta sobre se nas partes de solos baixos aí do Rio Grande do Sul teria uma terceira alternativa, além do azevém, esse azevém específico que o senhor falou, e do trevo. Olha, assim, se você pegar essas terras baixas, e nós temos muitos produtores fazendo isso, é você fazer uma drenagem boa. Quer dizer, isso custa, né? Tira o arroz e realmente drena a área. E aí, claro, não vamos imaginar um número curto de chuva como agora, né? Quando você drena um solo desse, você quase conduz ele como se fosse uma lavoura de sequeiro. Aí você pode plantar soja, você pode plantar milho. Aí, nesse caso, com áreas mais drenadas, tu pode usar aveia ucraniana, tu pode usar aveia preta, tu pode colocar ervilhaca. Aí tu tem todas as alternativas lá. Só que, de maneira geral, os solos são mais pesados e aí quem melhor se adapta é o azevém tetraploide, cultivares como KLM, são
São KLM1, KLM2, Winterstar 1, Winterstar 2, Winterstar 3. São todos materiais criados em outros países. Podem vir da Europa ou vêm da Nova Zelândia. Ótimo. Professor Omar, aproveitando esse gancho, em solos arenosos, sul do Mato Grosso do Sul, aqui nessas regiões mais arenosas, eu posso trabalhar com essas mesmas plantas de cobertura no inverno ou não? E eu também queria saber se eu consorciar elas com milho, porque a gente é acostumado tanto assim, milho com braquiária, Sim. mas eu poderia colocar uma leguminosa nesse mix? Claro, claro. Então, assim, ó, eu falei até agora pensando na região fria, né? Então, na região fria. Na região quente, Mato Grosso, em algum lugar até a aveia vai, porque onde tem trigo no Mato Grosso do Sul, dá para colocar aveia preta. Mas fora, onde, isso aqui não dá, então também não coloca as de inverno. Aí o que tem que usar? Tu tem a janela curta, milheto, capim-sudão, sorgo forrageiro, principalmente esse sorgo boliviano. Tu tem uma janela um pouco mais longa, a melhor cobertura é a braquiária. A melhor é a braquiária. Porque ela tem um sistema radicular mais profundo, ela produz muita biomassa, ela é C4. Essa eu chamo ela, inclusive, de Sua Excelência a braquiária. Sua Excelência a braquiária. No sul, nós não podemos usar a braquiária porque ela não cresce. Mesmo que a noite seja de dia, até quente, mas de noite ela não vem, ela fica segura. E qualquer geada, ela morre. Então, nas regiões quentes, tem essa possibilidade de Sua Excelência a braquiária, que pode ser consorciada, então, com as leguminosas tropicais, que é você misturar as crotalárias. Não plante uma crotalária. Pegue lá uma mistura de sementes da Spectables, da Júncia, da Acroleica, da Breviflora, né? E faz um consórcio que é melhor. Porque uma é mais tolerante, uma é mais tolerante a um nematóide, a outra é mais a outro, a biomassa aumenta, então consorcia, só tem que cuidar na quantidade de semente. É uma quantidade de semente pequena da braquiária e maior, porque as leguminosas, as crotalárias, elas são plantas C3, então elas têm um crescimento, uma intensidade de crescimento menor. E a braquiária é C4, então ela domina. Se eu colocar pouca semente, em 20 dias a braquiária cobre e aí eu não tenho o benefício da leguminosa. Qual é o benefício da leguminosa? É acrescentar nitrogênio no sistema. E a braquiária se aproveita, inclusive, parte desse nitrogênio que está sendo fixado pelas crotalárias. Porque uma parte desse nitrogênio exuda para o solo. Ótimo. Nesse caso, então, dos solos mais arenosos, não daria para a gente posicionar uma ervilhaca, talvez. Teria que se onde é frio, deixar onde é frio, sim. Onde é quente, de novo, nem ervilhaca, nem ervilha forrageira, nenhuma se adapta, nem trevo à região quente. Elas são para as regiões frias, para as regiões de clima temperado. Ótimo. Ou tem outras, que seria o feijão... o feijão maçambará, que alguns plantam, né? O feijão miúdo, a vigna, qual é o outro? Que também são usados como leguminosa. Mas assim, a maioria dos produtores usa as crotalárias, porque as crotalárias têm muito mais vantagem. E tem maior disponibilidade de semente. Sim, sim. Nós fazemos esse consórcio da crotalária com milheto e braquiária. Sim. Só que a nossa dificuldade é que com a crotalária não dá para pastejar o gado, né? Não. Ela vai para cá. Tables, né? Quando para que você quer fazer integração lavoura-pecuária, tem que tirar ela fora. Exato. Prof, ainda tem mais uma pergunta do Ednei Camargo. Ele está perguntando sobre a questão de nutrientes. No início do enraizamento, posso adicionar o acetato de zinco? Bom, vamos lá. Quimicamente, o que a planta precisa para enraizar bem? Eu citei já sementes de vigor, solo descompactado, pH corrigido a 6, ausência de alumínio,
altos teores de cálcio, nitrogênio, fósforo, enxofre, zinco, que ele perguntou, boro e manganês. Esses são os nutrientes mais importantes. Os solos arenosos, por natureza, portanto, todo solo de cerrado brasileiro, todo solo de cerrado de qualquer região, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, são altamente deficientes em zinco. Então, nesse caso, você tem que fornecer o zinco. Nós temos várias maneiras hoje. Nós temos já os NPK moderno, hoje que já vem alguns com zinco também. A minha experiência, quando vai aplicar o herbicida, aplique via foliar produtos à base de zinco, que pode ser o acetato de zinco, pode ser sulfato de zinco, mas de preferência zinco quelatizado, seja com EDTA, que é o melhor quelato sintético, ou então os derivados de ácidos úmicos, ácido fúlvico, lignosulfonatos. Quando se mistura com extrato de alga, aí tu tem até compostos úmicos dentro, tem aminoácidos, e aí ele funciona melhor. Aí alguém vai dizer, poxa, mas quando vou aplicar o herbicida, só tem V3, se eu pulverizar, talvez 10% vai ser absorvido na folha, 90% cai no solo, não tem problema. A chuva leva e isso não é perdido. Não precisa necessariamente ser absorvido pela folha. Ele vai ser absorvido principalmente pela raiz, pelo que ele cai no solo. Então, isso eu acho melhor. Eu não gosto de tratamento de semente com produtos à base de zinco. A minha experiência não é boa. Se usa, muitos fazem, porque tu tem uma alta probabilidade do zinco também, em qualquer concentração a mais, da fitooxidase. Então, por exemplo, em milho, que se usava muito, dali um pouco tu perdia a plântula. E olha quanto custa uma semente de milho. Caríssima e ainda tratada. E dali um pouco tu perde ela por causa da fonte. Então, eu acho muito melhor. Entrou no herbicida, na carona tu põe junto. Os quelatizados são compatíveis. Fez a primeira de fungicida, coloca de novo. Porque micronutrientes, para a mesma dose recomendada, se você subdividir, tu tem um resultado melhor. E tu sempre vai colocar na carona. Você não vai pegar o trator, engatar o pulverizador, pegar o pulverizador e entrar de novo, compactando o solo, amassando o plano. Ele vai estar sempre na carona. Eu já tenho que entrar, eu tenho que entrar para o herbicida, obrigatoriamente. Eu tenho que entrar para a primeira fungicida, a segunda, a terceira. Aí, assim, para micronutrientes, e essa minha mesma recomendação para produtos bioestimulantes, ou bioativadores, bioregulares, sejam produtos hormonais ou bons extratos de alga. Divide a dose. Danda, eu acho que a gente teria que chamar o professor por uma coisa um pouquinho mais longa, né? Porque 1 hora de live nunca vai responder todas as perguntas. E a gente sabe que ele tem conteúdo, gente, pelo amor de Deus, pro ano todo, não é uma coisinha assim. Se Deus abençoar, logo iremos fazer um convite especial para ti, hein? Ah, é? E não vai ser por live. Não vai ser? Então tá bom. Não. Vou ficar aguardando ansiosamente. Gente, é muita pergunta. legal. O pessoal fez mais pergunta aqui, aí eu não entendi. Mas se a gente for ficar conversando, a gente vai conversar até meia-noite. E eu tenho um probleminha, gente. Eu tenho que pegar um voo e eu tenho que sair de casa às 2h30 da manhã agora. Meu Eu vou Deus. encontrar essa mocinha aí amanhã, lá em São Paulo, no congresso. Ah, vocês Então têm a um gente evento. tá Bom assim, evento ó. para vocês. Sim, Vou acompanhar obrigada. vocês na rede social aí, ver o que estão aprontando lá. Sim. Estou de olho. Imagina, a gente vai se Como diz o meu reunir com neto, mais de 3 estou de mil. olho, vovô. Imagina. Olha só, mais de 3.000 mulheres juntas, professor Omar. O senhor tem que ir um dia conhecer, ir lá palestrar no congresso. Só o terror vai lá, né? Não, é uma zoeira, assim, porque é muita mulher conversando ao mesmo tempo, palestras acontecendo, vários painéis, tem muita gente mesmo, professor bacana, sabe? Não, Renomado, assim, maravilhoso. tá faltando o senhor conhecer mesmo. Maravilhoso. E você está onde, Grazi, hoje? Agora, bom,
Gente, eu não posso dizer quantas vezes eu desci e subi essa serra essa semana, porque assim, eu tentei organizar as coisas tudo da lavoura para eu né, vou me ausentar aí a semana toda, mas agora eu acabei de chegar em Sobradinho, porque eu estava lá em São Cepé. Então Então tu eu vai tive sair às que 2h30 de Sobradinho. para ir para Porto Alegre para pegar o avião amanhã de manhã, 5h30. Eu acho que eu tenho que estar lá, se eu não me Puxa, engano, para chegar em em São Paulo amanhã de manhã, esperar a Dandara com mais uma amiga nossa que vai ir para a gente se dirigir pro hotel, enfim, organizar todas as coisas, e né? você tá A gente sabe que dá onde, um Tara? correrio, né? Mas Eu estou em Cascavel e amanhã ainda vou trabalhar o dia todo e meu voo é só final do dia. Ah, É para eu São achei que só você no Paulo. estava final do dia. no Mato Grosso do Sul, menina. Não, não, não. Estou trabalhando. Hoje eu fiz as análises de penetrometria num cliente meu, professor. Fui fazer as análises de penetrometria, passei o dia todo, desde as 6h30 da manhã até 5 da tarde, fazendo análise de solo. A gente coletava as amostras de solos, fizemos a questão da umidade do solo e também coletamos a resistência à penetração. Então, foram Muito 3 bem. coletas no caso. Exatamente. Otimizar, né? Sim. Isso. Otimizar. Vamos ver Nossa, os Eu, Tara, nós resultados. Então, estamos abrindo uma tem que nova estar full. turma de pós em nutrição e adubação racional aí em Cidade Leste. Vamos abrir em janeiro. Verdade, né? Eu, te- Ó, eu tentei aí com a Associação de Agrônomos de Cascavel, fui aí fazer uma palestra, a diretoria me procurou, eu fiz uma proposta, mas eles estavam também conversando com a Exalc, então estão fazendo um da Exalc. Então, os que estiverem interessados aí, mas não porque vai faltar Cascavel... oportunidade, professor. Oi? Não vai faltar oportunidade, professor. Pois é, pois é. daqui uns dias vai ser pior ainda a gente fazer convite especial pro professor, que, assim, né, na semana toda o professor estava em função também, final de semana também, eu vi porque eu acompanhei. Então fica difícil a gente conseguir vaga na agenda dele, gente. Tá todo mundo dizendo que a gente tem que convidar de novo o senhor para fazer live, que perguntando se a live vai ficar salva, que tá parabenizando, que estão amando, que isso aqui. Ah, que Vocês bom. não têm noção o que é essa Ah, pessoinha. quando quiser, me chama, me avisa aí, a gente se organiza. A gente se organiza. Não, com certeza, com certeza. Vai É um rolar um convite prazer, muito é um especial, prazer sim. fazer. É um prazer fazer isso aí. Professor, é uma Ah, honra estar contigo. Nós ficamos muito felizes de estar aqui de novo conversando com você. Agradecer seu tempo, sua hora, né? A gente admira muito a sua vivacidade, né? Queremos, com a graça de Deus, ter 70 anos e ter a sabedoria que o senhor tem e a força de vontade que o senhor tem, né? Olha, Grazi, dando um show na gente. Veio para Cidade sim. Leste, deu aula, voltou para o Rio Grande do Sul e está aqui fazendo live com a gente. É, E a e gente ainda acha olha, que faz muita coisa, né? e fiz bastante coisa hoje. Fiz bastante coisa hoje. Corri e tal. Tamo aí. Meu Tamo Deus do aí. céu. É preciso ter Mas pensa, disposição. Dandara. Hã? Então, era isso que eu ia dizer. Uma pessoa que sabe tudo que tem que se fazer numa plantinha, imagina como que ele age com o próprio organismo, com o próprio, né, ferramenta que é o corpo. Claro que vai se cuidar, ele vai ter essa vivacidade, essa saúde, enfim, essa alegria, né? Porque o professor também tem muita experiência, mas, gente, ele é muito querido, de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Sempre à Show de disposição. bola, professor. Continue Muito fazendo o obrigada. que estão fazendo. Tá E bom. obrigada tenha um pelo bom apoio. congresso. Beleza. Vamos avisar o senhor como é que tá lá. Tá bom. Vai ser ótimo. Tá, obrigada, querido. Obrigada por Ah, aceitar o convite. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. tchau, Obrigada, tchau. gente. Até. Deus Tchau. abençoe. Bom descanso. Boa semana a todos aí. Muito Abraço. obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.